É importante que se entenda que o sentido da vida existe e não cessa de existir mesmo que você não o encontre. Olá, amigos do Sentido, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e hoje a temática do nosso trabalho vai ser sobre o abuso sexual infantil. Essa temática está sendo desenvolvida lá no nosso Instagram, mas para efeito de registro e também porque a gente sabe que tem muitas pessoas que nos acompanham somente por esse canal, a gente vai estar fazendo os desdobramentos dessa temática por aqui também. Falar de abuso sexual infantil é uma temática que intriga, é uma temática que causa perplexidade, porque falar dessa temática é falar de adultos que só estão conseguindo satisfazer as suas pulsões e seus instintos ditos sexuais somente tendo e manifestando relações sexuais com crianças. Os números assustam. O Ministério da Saúde, junto ao Disque 100, que é aquele número que a gente pode estar ligando quando está passando por uma situação de abuso como essa, ou porque sabe de alguma situação dessa natureza que esteja acontecendo, pode estar ligando lá para fazer a denúncia. Os números apontam para o seguinte: nos últimos 6, 7 anos são mais de 200 mil ligações fazendo referência direta a abuso sexual dirigido à criança. Eu fiz as contas. Isso dá mais de 90 crianças sendo abusadas sexualmente todos os dias. Mais de 70% dos abusadores fazem parte da família dessa criança. Então nós estamos falando de pais, de mães, de padrastos, de tios, coisas que nos assustam também. Não para por aí. Você tem mais de 70% dos abusadores são do sexo masculino, mais de 90% das pessoas, das crianças abusadas são do sexo feminino. A maior incidência de crianças abusadas estão dentro dos seus 12 e 14 anos. Então crianças, meninas entre 12 e 14 anos são potencialmente aquelas meninas que têm mais possibilidade de serem abusadas quando entra em cena essa temática. Como é o perfil do abusador? Infelizmente, socialmente falando, uma pessoa que é um molestador sexual muitas vezes passa despercebido pela sociedade. Você olha para a pessoa e nem sequer dentro do campo das possibilidades você olhar para aquela pessoa e achar que ela tem a capacidade de molestar sexualmente de uma criança é uma coisa que talvez nem entrasse no campo das suas possibilidades. É uma pessoa tímida, é uma pessoa introvertida, ou seja, é uma pessoa que não se expõe publicamente o tempo todo. Então é uma pessoa muito reservada, justamente porque fica muito preso dentro das suas próprias fantasias, fica muito presa dentro do seu mundo interior. Apesar de que às vezes socialmente passa a ter um perfil, entre aspas, de pessoa estável, não precisa dizer que é uma pessoa interiormente instável, imatura, desordenada. Gente, eu vou lembrar uma coisa: um abuso sexual, quando ele acontece, ele não acontece nos seguintes termos. Um adulto, por obra do acaso, encontra uma criança que, por coincidência, passa a se sentir seduzida e aquela criança cede à sedução e, por efeito do acaso, eles, por um descuido, acabam tendo uma relação sexual. Não é assim. Quando você tem a oportunidade de conversar com o molestador e ver as pesquisas que revelam o perfil dessa personalidade, a gente vê que são pessoas que são capazes de passar dias, semanas e às vezes até meses se concentrando e focando no comportamento daquela criança e ali ela podendo arquitetar as melhores maneiras de investir e de seduzir aquela criança e de investir sexualmente contra ela. Então são pessoas muito conscientes, infelizmente, daquilo que estão fazendo. Mas o estrago da sua desordem é tão grande na sua vida, nos seus pensamentos, no seu imaginário, que ela passa a ter dificuldade de discernir aquilo que é da ordem da sua fantasia e aquilo que é da ordem da realidade. Isso na prática significa o seguinte: uma pessoa que se sente seduzida sexualmente por uma criança é capaz de olhar atitudes comuns da criança e interpretar que aquela atitude é sinal de que também ela está seduzida e de que também
ela quer manter contato sexual com o molestador, com a pessoa que quer investir nela? Então, nós estamos falando de uma situação onde a pessoa fica tão presa, tão aprisionada nos seus próprios impulsos, nos seus próprios interesses, que acaba criando uma desordem tão grande e passa a criar sentimentos aparentemente incoercíveis e só sendo capaz de encontrar a sua satisfação quando vive, infelizmente, a relação sexual com essa criança. O abuso sexual por parte da pessoa que é molestada, ou seja, a criança que passa a viver uma experiência sexual, experiência essa que ela sequer é capaz de fazer uma compreensão objetiva do que está acontecendo, mas que infelizmente ao longo do seu desenvolvimento e da capacidade de perceber aquilo que lhe aconteceu, ela vai desenvolvendo depressões, transtornos afetivos e principalmente a perda da capacidade de confiança. E vamos lembrar que a confiança é um sentimento nobre, é um valor muito nobre presente dentro do ser humano, indispensável para o vínculo e para as relações saudáveis. O homem, quando perde a confiança, praticamente ele acaba perdendo tudo aquilo que tornaria a base do que ele seria como pessoa. Então, vocês percebem que os efeitos disso na vida da criança, que é uma pessoa única e irrepetível, são efeitos catastróficos. Esse assunto ele é intrigante e nos faz refletir também sobre o seguinte: quando o homem fica muito preso dentro dele mesmo, nós temos falado tanto sobre isso e até insistentemente, o homem não foi feito para realizar no sentido de ficar suprimindo somente as suas necessidades psicológicas e biológicas, muito pelo contrário. Se o homem ficar muito preso somente nas suas necessidades biológicas e psicológicas, o que acaba acontecendo também é uma distração tão grande e uma espécie de auto-hipnose, de uma autossugestão doentia tão grande, que ele é capaz sim de se convencer e aplicar como realidade o fato de que ele só vai se realizar sexualmente quando mantiver relações sexuais com criança. Nós chegamos a esse ponto. O ser humano é capaz de chegar nesse ponto. E a prova disso é que os números estão aí. Ampliemos a nossa consciência, lutemos insistentemente para não nos aprisionarmos e ficarmos presos nas nossas próprias fantasias perversas, ficar alimentando o imaginário doentio, que o que acontecerá é isso. Nós nos perdemos de tal modo que muitas vezes não conseguimos voltar mais atrás. Os efeitos são trágicos, principalmente para a pessoa, para aquela criança que é molestada. Aprendamos a viver, a lutar contra os nossos impulsos e viver somente para eles. Sejamos capazes de viver a lei do amor, a lei que regula e a lei que ordena tudo aquilo que somos. Ou seja, pessoas que não foram feitas para abusar e ser abusadas por ninguém, mas pessoas que fomos feitos para amar. Ok? É uma breve reflexão. Pensemos com carinho e com muito senso de responsabilidade a respeito dessa temática e a gente se vê num próximo vídeo.